Salve galera, firmeza? Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre Marc Bloch, um historiador medievalista da Escola dos Análises que me influenciou muito, tanto que a capa aí do canal tá uma fotinha dele, né? Então a gente vai falar especificamente sobre esse livro, A Apologia da História, do Marc Bloch, né? Ou O Ofício do Historiador. E na verdade eu vou falar o conteúdo do livro talvez num próximo vídeo. Se quiser, deixa o comentário aí, já deixa seu like, que é o pagamento vital, né? Para o canal continuar produzindo. Mas eu vou falar um pouco sobre a história do Bloch, né? Que ele é muito importante na constituição da Escola dos Análises, ou aquilo que a gente chama de uma nova história, né? Ele vai nascer em 1886 e vai morrer em 1944 em circunstâncias não tão agradáveis como a gente vai ver. O Bloch, ele foi filho de um professor ali em Sorbonne, né, na França, e eu não sei onde ele estudou, mas provavelmente foi nessa universidade. E ele vai tratar a história de uma maneira meio inusitada, né? Por exemplo, em 1924 ele vai escrever um livro muito importante que são os Reis Taumaturgos, tratando ali eu nunca li esse livro, né? Mas parece que é a capacidade de curandeiros, a capacidade de milagre deles e como o povo encarava isso e como isso era colocado na manutenção do poder, isto é, trazendo já uma dimensão cultural para a história. A gente percebe aí muito a influência de Durkheim, né, que é um sociólogo que traz a ideia do método sociológico e do fato social, que eu vou ter que gravar um vídeo aqui também em breve sobre Durkheim, Marx e Weber, porque é importante a gente ter pelo menos uma noção do pensamento desses sociólogos aí, que são a base do pensamento sociológico moderno, né? E ali em 1929, o Bloch vai fundar, junto com o Lucie Feber, tenho muita dificuldade de falar o nome dele, a Revista dos Análises, né? Em 1929, trazendo essa perspectiva interdisciplinar para a história, tendo a história como centro ainda da reflexão, o tempo, né, a relação entre o ser humano e o tempo, mas dialogando com outras ciências como a psicologia, como é o caso que ele faz nos Reis Taumaturgos, a antropologia, a sociologia e diversas áreas aí, ali dialogando com a temporalidade histórica, que é o centro e o objeto do seu estudo, né? Então, acho que o principal ali que Bloch vai trazer, e os historiadores ali da Escola dos Análises, dita escola, né? Porque na verdade é uma revista, é trazer primeiro a história como um problema, né? Olhar a história como um problema, e o mais importante é saber interrogar os documentos. As perguntas que eu vou fazer para um documento é mais importante do que o documento em si. E essa possibilidade de estudar a história por diversos campos, né? Por diversos pontos de vista que nos ajuda a compreender melhor a história. Então, uma história social, uma história cultural, uma história vista de baixo. Ainda eles não vão pensar nesses termos, mas futuramente vai aparecer ali nas reflexões da Escola dos Análises. E principal questão ali é essa questão do ser humano no tempo, né? Que a gente vai ver essa definição de história aí do Marc Bloch, talvez no próximo vídeo. Em 1931 ainda ele escreve um livro sobre a história rural da França, tendo agora fontes da literatura como fonte histórica, se utilizando da literatura, somente ali da Baixa Idade Média, né? E ele vai também tentar botar em prática aquilo que ele chama de um método regressivo. Começa do presente e vai indo para o passado, em vez de ir de trás para frente, ele vem de frente para trás. É uma experiência que ele faz aí nesse livro. E um livro muito interessante também é A Sociedade Feudal, que ele vai analisar somente ali o centro da Europa entre o ano 900 e 1200, se não me falha a memória, trazendo uma nova perspectiva sobre o que é o feudalismo, como que a gente pode ou não empregar esse termo aí e em qual território que é adequado, né, você utilizar o termo feudalismo.
a gente, para entender a história do Brasil, por exemplo, é muito importante compreender o que alguns autores vão chamar de uma falta de feudalismo, por exemplo, em Portugal, né? Uma sociedade muito pouco feudal. Bom, na Segunda Guerra Mundial ele vai entrar para a resistência em 1943, a resistência francesa. E ele vai escrever nesse período que ele vai ser capturado, se não me falha a memória, em 44, ele vai ficar preso, vai ser torturado, preso, toda aquela coisa. Ele vai escrever 2 livros muito importantes. A Estranha Derrota, que ele vai falar que está fazendo um trabalho de historiografia, mas sem consultar suas fontes, porque ele não tem acesso. Então é mais como um cronista da derrota da França, mesmo porque ele era medievalista, né? E aí ele está tratando de Segunda Guerra Mundial, mas ele como um observador do seu tempo. E esse livrinho aqui que ficou incompleto, A Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Muito legal, que a gente vai tentar no próximo vídeo compreender melhor esse livro. Ele vai tratar de assuntos como método da história, uso dos documentos e objetos da história como o campo da ciência. E aí no dia 16 de julho de 1944, Bloch é fuzilado pela Gestapo, né, aquela polícia nazi, e o seu livro fica incompleto, mas daí a gente tem aqui como último registro de Bloch, A Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Cara, é um livro fundamental para quem pretende trabalhar a história. Você, concordando ou não, é fundamental que você leia esse livro de Bloch. Então é isso, no próximo vídeo eu gravo aqui especificando mais o conteúdo do livro A Apologia da História. Firmeza? Tamo junto, galera!